Boa tarde a todos. Não poderia dizer que é um prazer estar aqui, porque o momento não nos inspira esse sentimento, nem essa sensação. Mas uma sensação boa de cumprimento do dever, de trazer alguma contribuição. A FEMAR, como tantas outras instituições espíritas e não espíritas, teve a iniciativa bastante interessante, bastante útil, de proporcionar algumas falas, algumas palestras, uns vídeos, para que as pessoas pudessem acessar ou entrar em contato com o pensamento espírita, o que já para alguns é um hábito, mesmo estando em suas casas, como convém a todo ser humano de bom senso, a todo brasileiro de bom senso, a todo maranhense de bom senso. Daí que, para iniciar essa fala, eu gostaria de reforçar, mesmo sendo repetitivo, o que as autoridades sanitárias têm pedido. A mais fraterna contribuição que nós podemos dar a nós mesmos e à sociedade é estar em nossas casas, circular o mínimo possível. E não esquecer de agradecer, nós que temos uma casa para nos recolhermos, nós que temos familiares e amigos com quem trocar ideias, com quem pôr em dia algumas tarefas, algumas conversas, nós que temos a luz do Espiritismo, que nos permite conectarmos conosco mesmos, com nossos amigos, espíritas ou não, com nossos irmãos em humanidade, nesse momento onde oração, onde projetar a nossa vontade é matéria mental a ser recolhida pelos nossos amigos espirituais, que certamente têm estado muito atarefados. Daí repito que é importante, o Espiritismo propõe que sejamos bons cidadãos. Aliás, Jesus, se filtrarmos com discernimento suas falas, verificaremos que Jesus sempre nos concitava, sempre nos chamava com veemência a sermos homens e mulheres de bem. Ele não disse que deveríamos ser católicos, protestantes. Aliás, se ele fizesse isso, ele teria nos chamado a ser judeus, porque é judeu que ele foi durante toda a sua existência terrena. Mas em nenhum momento ele disse que ser judeu era bom, ou era favorável, ou era preferível. Ele sempre, nos seus ensinamentos, nos chamava a ser homens e mulheres de bem na sociedade. E a nós hoje cabe sermos homens e mulheres de bem, como nos concitou Jesus, estando em nossas casas, mantendo-nos no afastamento social necessário para que essa fase crítica da pandemia passe afetando-nos minimamente. Uma outra recomendação válida é filtrarmos as fontes de informação. Infelizmente, muita informação falsa, muita gente utilizando-se desse momento para vender coisas inúteis, falsas, muita gente, infelizmente, usando esse momento para se mostrar nas redes sociais, dando notícias bombásticas e falsas. Há alguns meios de se filtrar essas mensagens, essas notícias, essas informações, mas principalmente a nós que já passamos aí dos 50, 60, elas não são tão do nosso trato diário. Então, nesse caso, peçamos ajuda aos nossos universitários, ou mesmo aos escolares. Eles certamente saberão nos ajudar nessa filtragem para que não percamos o nosso tempo
no consumo de informações inúteis, falsas e infelizmente maldosas. A FEMAR me pediu que falasse alguma coisa atinente a este momento. E eu fui buscar, como é bom que façamos nós espíritas, na obra de Allan Kardec. E eu verifiquei que no capítulo 2 de O Céu e o Inferno, o Consolador fala de um tema bastante pertinente, bastante a propósito deste momento. Ele fala do temor da morte. Pois que, se o coronavírus não ameaçasse a nossa existência, nós não estaríamos vivendo esse momento, ele não estaria sendo tão marcante em nossas vidas, na vida da sociedade planetária. Então, é o temor da morte que está mexendo tanto conosco. O Espiritismo, como um estudo das leis da natureza, ao Espiritismo tudo importa. O Espiritismo tem algo a dizer sobre quaisquer assuntos, também sobre o temor da morte, e mais especificamente sobre o temor da morte. No início deste capítulo, Kardec fala que todo ser humano tem um sentimento inato do futuro. No slide eu pus entre aspas essa frase porque ela é de Kardec, ou de quem ditou para ele. Está, repito, no capítulo 2 do livro O Céu e o Inferno. E eu fiz um comentário. Entretanto, a maioria ama as coisas terrenas e teme, portanto, a morte. O comentário é meu porque eu resumi bastante o comentário do Kardec. Por isso eu não pus entre aspas. A pergunta que se coloca: se todo ser humano tem o sentimento inato do futuro, mas a maioria de nós ama as coisas terrenas e, portanto, teme a morte, por quê? Porque, tendo o sentimento inato, nós tanto amamos as coisas terrenas e tanto tememos a morte. Por quê? Penso que essa é uma pergunta pertinente. O Espiritismo é codinominado por nós de o Consolador. O Espiritismo não nos consola quando passa a mão nas nossas cabeças de meninos emburrados com as vicissitudes da vida. Não. O Espiritismo é consolador quando dá sentido para a vida toda. Todos os seus eventos, todas as suas possibilidades, todos os acontecimentos. Aqueles que nos são agradáveis, que nos fazem sorrir, mas também dá sentido aos momentos de tristeza, de angústia, de medo, dá sentido inclusive para a morte. É nesse sentido que o Espiritismo é o consolador, porque dá sentido para tudo na vida. Um sentido lógico, consentâneo com o pensamento do homem e da mulher do século XXI. O homem e a mulher do século XXI exigem que as ideias sejam consentâneas com sua consciência e com a sua capacidade de análise. Ideias absurdas, baseadas em bases frágeis, não são aceitas, são refutadas. Neste capítulo, Kardec já falava disso. Mas repetimos a pergunta: por que o ser humano, todo ele, mesmo tendo um sentimento inato do futuro, tem tanto apego, tanto amor às coisas terrenas
e teme a morte. A primeira razão é o instinto de conservação. O instinto de conservação, Kardec o explicitou, o explicou para nós. Aliás, Kardec era um professor e nós observamos que a sua obra toda é marcada por esse desejo natural de ensinar, de esclarecer, de provocar o nosso raciocínio para que cheguemos a conclusões lógicas. Kardec pegou a lei divina e a estratificou, criou classificações para facilitar o nosso entendimento. E uma delas é a lei de conservação. A lei de conservação, como toda lei divina, ela não se dirige, ela não se aplica somente ao ser humano. Aplica-se a todo ser vivo. Todo ser vivo tem o tropismo, a tendência natural de manter-se vivo. Isso é da lei divina? É da sabedoria divina? Porque se imaginarmos um ser ainda sem capacidade de autorreconhecimento, como é, por exemplo, um animal não racional, por que ele aceitaria uma vicissitude? Ele procuraria a morte. Por que uma planta se esforçaria para sobreviver num terreno sem água, árido, aversivo? Ela não se importaria de não ser, de não existir. E para que todos nós cumpramos a nossa função, todos nós seres vivos, cumpramos a nossa missão na grande orquestra da existência, nós temos esse tropismo natural, essa tendência inata de mantermos-nos vivos. Essa é a primeira razão, porque todo ser vivo, não só nós seres humanos, todo ser vivo, nós somos apenas uma classe, uma pequena classe dentro desse grande universo, que tememos a morte e lutamos para nos manter vivos. Esse é um primeiro porquê, um porquê que se espraia, que prevalece sobre todo ser vivo. Uma segunda razão, um segundo porquê de nós, mesmo tendo o sentimento inato do futuro, amamos as coisas terrenas e tememos a morte, é o pensamento materialista. O pensamento humano tem evoluído, ele tem se adaptado e acompanhado o progresso, ou talvez o progresso que acompanhe o pensamento humano. Num determinado instante da história, lá na antiga Grécia, as ideias materialistas já foram gestadas. Quando o sábio grego disse que tudo é composto de átomos, numa intuição brilhante, se considerarmos o recuado dos tempos em que ela aconteceu. Mais recentemente, na Idade Média, o crescimento, a evolução do pensamento humano gestou uma escola filosófica chamada positivismo. O positivismo é uma das maiores conquistas do pensamento humano. Kardec chama os cientistas, os filósofos, de reveladores da lei divina. O positivismo é uma imensa revelação. Ele propiciou o surgimento da ciência. Até que o pensamento positivista não se houvesse estruturado, não tínhamos ciência. Ciência como a conhecemos, a ciência positiva, justamente porque ela se baseia nos pressupostos positivistas. O Livro dos Espíritos é um livro eminentemente positivista, porque ele mesmo se inicia obedecendo a um dos preceitos básicos, se não o mais importante, do pensamento positivista. O pensamento positivista diz que a todo efeito deve corresponder uma causa.
a um efeito inteligente e potente deve corresponder uma causa mais inteligente e potente. O Livro dos Espíritos questiona na sua primeira pergunta: que é Deus? Uma pergunta filosófica, uma pergunta aberta e que admite qualquer resposta. E os espíritos superiores não contestaram essa pergunta. Eles a responderam porque perceberam que ela tinha total pertinência e disseram: Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, atendendo completamente, justamente, perfeitamente a um preceito positivista. Daí que o Espiritismo é uma doutrina positivista. O positivismo gerou várias outras subcorrentes filosóficas, dentre elas o materialismo. Lembrando que há pouco dissemos que um dos porquês de um homem ter um sentimento inato do futuro, mas mesmo assim amar as coisas terrenas e temer a morte, é o pensamento materialista. O materialismo surge do positivismo. Alguns positivistas, retomando o sábio grego da antiguidade, Demócrito, salvo engano, fizeram crer, porque eles mesmos creram, que toda a realidade se encerra, se define, se explica na matéria. O materialismo gerou muitas correntes, subcorrentes filosóficas, econômicas. Por exemplo, as duas maiores doutrinas econômicas da atualidade, o capitalismo e o comunismo ou o socialismo, são doutrinas materialistas. São doutrinas baseadas nas ideias materialistas. O materialismo predominou na ciência, porque quando ele surgiu, a ciência buscava libertar-se do jugo da igreja, a ciência e a igreja ocidental, mormente na época a igreja católica. A igreja católica predominava e estabelecia o que era e o que não era verdade. A ciência estava atada, atrelada a esse jugo. Precisava de liberdade, porque algumas das descobertas contrariavam dogmas e às vezes eram reprimidas com violência. O pensamento positivista representava uma enorme libertação. E aí o materialismo configurou-se como uma reação, uma revolução ante este domínio religioso. Daí que, na Idade Média, ser um cientista implicava quase que necessariamente em ser um homem não religioso. Era de bom tom não ser religioso, porque tudo que vinha da religião era dogmático e não atendia aos pressupostos positivistas. Como a história tem mostrado, o positivismo venceu, predominou nas ciências. E hoje a nossa sociedade é uma sociedade positivista. Daí que esse pensamento, ele hoje é ensinado às nossas crianças de forma subreptícia, é verdade, desde a infância, desde o jardim de infância. Nós pensamos segundo pressupostos do positivismo. Mas diante desses pressupostos, diante desse caldo cultural que se vem formando já há uns 2 séculos e meio, 3 séculos, há questões que se colocam e que foram separadas e colocadas no âmbito do pensamento religioso como se eles pudessem ser estanques e haver entre eles uma fronteira intransponível. Que é a alma? É uma questão que os positivistas colocam. Sob o ponto de vista do materialismo, a alma é mera abstração, uma quiméria,
uma ideia apenas. Ela não atende aos pressupostos positivistas. O Espiritismo surge dando uma resposta. Se o pensamento positivista, se a ciência positiva exige comprovações, o Espiritismo trouxe comprovações para a existência da alma. Isso que em nós é eterno, imorredouro. Mais adiante, nós falaremos mais a miúde dessa questão. Um terceiro porquê de todo ser humano, embora tenha um sentimento inato do futuro, a maioria de nós ama as coisas terrenas e teme a morte. A visão religiosa da vida futura, que nos foi passada durante séculos, esta visão falava de penas eternas e irremissíveis, ou eternas irremissíveis. A beatitude, a bem-aventurança era para uns poucos eleitos, e a história nos mostra que alguns desses eleitos compravam essa eleição, infelizmente. A visão religiosa tradicional mostrava imagens tenebrosas dos mortos. Uma visão reducionista, pouca, acanhada, mostrava corpos em decomposição, nunca mostrava almas radiantes libertando-se do jugo corporal. O Espiritismo vem fazer isso. O Espiritismo vem trazendo comprovações que respeitam o pensamento científico, mostrar que o que resta depois da morte é o principal. A alma não é uma abstração, a alma é uma realidade. O Espiritismo a denomina de espírito, um corpo sutil que se liberta do corpo físico quando este morre. Outra razão, outra forma como as tradições religiosas provocam o nosso temor, a nossa aversão ao conceito de morte, é que eles pintam os mortos como seres definitivamente, inapelavelmente apartados dos vivos. Não haverá mais nenhuma possibilidade de contato, de comunicação. Mesmo as afeições mais ternas, o amor mais profundo que hajamos desenvolvido, sentido por alguém, estarão irremediavelmente perdidos. Já será impossível manifestar qualquer gesto, qualquer pensamento, qualquer sentimento, por quem quer que seja, que já haja morrido. Como parece lógico, fez de nós seres que temem por demais a morte. Mas uma observação cabe fazer. A despeito do nosso temor, a despeito da negação por parte de alguns, a morte é constante, é inevitável, acontece para todos nós. Todos morremos, todos morreremos. Ninguém sobreviveu a essa lei. Portanto, a morte faz parte da lei natural. Kardec, assim como a lei de conservação, classificou também a morte dos corpos e chamou de lei de destruição. Mas o Espiritismo, buscando entender como as coisas funcionam, descobriu que a lei de destruição também podia ser denominada lei de renovação. Os corpos renovam-se, a matéria se recicla,
e surge sob novas formas. Um dos grandes reveladores da lei divina, o francês Lavoisier, um dos pais da química, disse que na natureza tudo se transforma, nada se perde. Era disso que ele falava. Portanto, aqui o Espiritismo tem uma opinião interessante para o nosso temor da morte, uma opinião consistente, uma opinião consentânea com o espírito investigativo dos tempos atuais, uma opinião que atende ao nosso desejo de que as coisas façam sentido. A morte é lei natural, mas ela é só do corpo. O Espiritismo mostra, e alguns ramos da ciência, da psicologia, da parapsicologia, têm demonstrado o fato de que, com a morte do corpo, só o corpo morre. Algo resta. Aí podemos citar alguns estudos feitos pelas maiores universidades do mundo a respeito das EQMs, as experiências de quase morte, que demonstram que algumas pessoas que estiveram no limiar da morte conseguem voltar e conscientemente descrever o que acontece quando o nosso corpo morre. Se conseguimos descrever, é porque sobrevivemos. O Espiritismo, mostrando-nos que não morremos, só o nosso corpo morre, prova-nos, convence-nos, forma em nós convicção de que há uma vida futura. Essa convicção diminui, não anula, não elimina, mas diminui o temor da morte. Por isso, alguns dizem que nós espíritas não tememos a morte. Não é verdade. Um dia talvez consigamos chegar a esse ponto, mas ainda a tememos. A morte ainda é bastante misteriosa, mas para nós espíritas é menos misteriosa e aterradora, amedrontadora que para a maioria. Daí a nossa contribuição ser importante, ser interessante. Daí ser um gesto de cidadania, não só de caridade, mas de cidadania, poder partilhar nossas convicções com todo mundo. Isso não implica em converter ninguém, isso não implica em trazer ninguém para as nossas hostes. Até porque o nosso guia e modelo moral é Jesus, e Jesus nunca fez isso. Não temos que converter ninguém. Mas se a nossa fala, se o nosso comportamento, se nossas convicções, se nossos argumentos servirem para consolar, sim, aí estaremos sendo fraternos, cristãos. O Kardec diz no seu capítulo 2, no espírito atrasado, e atrasado aí ele quer dizer ainda desinformado, ignorante das leis da natureza, no espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a vida espiritual. O materialismo tem uma certa culpa nisso. Mas o materialismo tinha que vir. Ele tem sua importância histórica para a ciência. Ao espiritismo cabe colocar o materialismo no seu devido lugar, dar a ele a sua devida importância e mostrar que ele não explica tudo, que há outro aspecto da vida que o materialismo não contempla, não tem competência para tal. Os novos paradigmas na ciência abriram essa possibilidade, vem abrindo essa possibilidade de uma velocidade estonteante, e hoje acreditar que toda a realidade se pode explicar materialmente é estar desatualizado da ciência. Os paradigmas mais amplos da ciência mostram que isso está démodé, desatualizado. É bom lembrar que na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec diz que o Espiritismo não veio disputar espaço com outras correntes, doutrinas, tradições religiosas, respeitáveis
absolutamente respeitadas. O Espiritismo não veio para disputar espaço com elas, para competir com elas. Daí porque não nos é lícito, não é decente da nossa parte de nós espíritos ficarmos fazendo prosélitos, tentando converter ninguém. Não é disso que se trata, não é a isso que o Espiritismo se propõe. Kardec diz com todas as letras: o Espiritismo veio combater o materialismo. E dizem os filósofos, uma doutrina só se combate com outra doutrina. Nesse caso, se o materialismo é uma doutrina filosófica, o Espiritismo, como doutrina filosófica, científica, veio combater o materialismo. A Geshe, mas o Espiritismo também é religião. O Kardec disse, os espíritos do ditado: o Espiritismo é uma doutrina científica e filosófica com consequências morais. Quando crescemos em moralidade, quando nos tornamos homens com uma percepção mais ampla da realidade, concluímos pela existência de um Deus, de uma inteligência suprema que a tudo rege, que tudo prevê, que tudo observa, que a tudo atende e cujas leis são perfeitas, irremovíveis. A nós cabe mostrar que o materialismo é relativo, não é absoluto. Isso ampliará a percepção de todos nós sobre nós mesmos, sobre as nossas relações com nossos semelhantes, sobre a vida, sobre a matéria, inclusive. É bom que estudemos, que compreendamos, para que essa nossa visão se amplie. Quando percebemos com mais amplidão as leis da vida, ou com mais amplitude as leis da vida, a morte como um aspecto, um momento da vida eterna, verificaremos que eu, você, todos nós já morremos muitas vezes. E aqui estamos. Por quê? Porque o nosso corpo morreu. O nosso corpo morreu quando éramos um fungo, um vírus, uma bactéria, uma planta, um peixe, um pássaro, um mamífero. E também já morremos muitas vezes quando fomos homens e mulheres, brasileiros, chineses, esquimós, americanos do norte, do sul, da África. Já morremos muitas vezes. Já fomos homens, já fomos mulher, já fomos ricos, já fomos pobres, já fomos pretos, já fomos brancos, já fomos misturadinhos assim como eu. Os corpos morrem, nós não. No mesmo capítulo 2, Kardec diz que a felicidade se conquista progredindo. Nós um dia seremos espíritos felizes, desenvolvidos, plenos. Iremos partilhar do pensamento divino, como diz o Livro dos Espíritos, quando entendermos suas leis, que aliás são uma só coisa, a lei de Deus e as leis da natureza. O Espiritismo vê cada existência, como essa que agora eu estou vivendo, e cada um de nós, como uma etapa de um grande processo de crescimento, de evolução. Isso nos dá certeza na vida futura. Isso tem um efeito moralizador e faz de nós seres fraternos, respeitosos uns para com os outros, respeitosos para com todos os seres vivos, todos, respeitosos para com a matéria. Afinal, segundo o Livro dos Espíritos, no universo só existem três coisas: Deus, Espírito e matéria, o Criador e suas criaturas. Um dia seremos espíritos superiores quando compreendermos plenamente a nossa relação com a matéria, a nossa relação com nossos semelhantes mais ou menos desenvolvidos, todos os seres vivos, a nossa relação conosco mesmo. Isso tem um efeito moralizador. Isso faz com que olhemos as vicissitudes como oportunidades de aprendizado. Há tantas informações, tantas sugestões de como aproveitar esse tempo em casa.
fiquemos em nossas casas. Essa é uma contribuição fraterna, civilizada, humana, a melhor que podemos dar no momento. E, sendo que possível, alguma contribuição para quem tem limitação, para quem tem um bolso mais raso que o nosso. Sempre cabe um gesto decente, um gesto humano. A isso tudo a doutrina espírita nos inspira. Muito obrigado pela oportunidade de aqui estar.